Olá, hoje, dia 18 de maio de 2023, e nós vamos tratar aqui no Previdência em 10 minutos sobre as aposentadorias por invalidez, sua forma de cálculo. Eu sou Ana Isabel Jordão e você está no Rede Previdência. Se você ainda não segue, se você ainda não está inscrito, não perca mais essa oportunidade. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para que todos os dias você seja lembrado de se atualizar acerca de todos os temas aqui discutidos relativos ao direito previdenciário. Hoje, nós vamos falar sobre a aposentadoria por invalidez e a sua forma de cálculo, que vem sendo discutido desde a implementação da Emenda Constitucional 103 de 2019. Bom, mais uma vitória para os segurados, pois o TRF3, um processo do TRF3, teve concedida a revisão da por invalidez, ou seja, foi reconhecido no âmbito do Tribunal Regional da Terceira Região a inconstitucionalidade do cálculo da aposentadoria por invalidez. Primeiro vamos explicar o que acontece, por que nós estamos discutindo a inconstitucionalidade da forma de cálculo da aposentadoria por invalidez. Até 2019, a aposentadoria por invalidez ele era calculado com base em uma média aritmética que era feita, né, desprezando-se então 20% das menores contribuições, e 100% dessa média era então fixada como a renda mensal das aposentadorias por invalidez, o que faz um total sentido, já que neste momento de invalidez o cidadão ele fica mais fragilizado, ele tem as suas despesas muitas vezes até majoradas, consideravelmente majoradas, e precisa, então, do substitutivo de remuneração de renda de salário, que é o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, como hoje, pela legislação, é chamada a antiga aposentadoria por invalidez. Na emenda constitucional de 2019, ou seja, para os benefícios concedidos após 12 de novembro de 2019, ficou estabelecida que a regra de cálculo a ser utilizada nesses casos de aposentadoria por incapacidade permanente seria a regra do artigo 26 da emenda, que estabelece um percentual de 60% da média, mais um aumento de 2% a cada ano que ultrapasse 15 anos de contribuição para mulheres e 20 anos de contribuição para os homens. O que acontece, em sua maioria, é que as pessoas que têm esse benefício, elas ainda não completaram o tempo estimado, o tempo de 20, 30, 35 anos, que é o tempo em que você consegue uma renda melhor, porque você consegue, então, um percentual acima de 60%. A maioria das pessoas que vão aposentar-se por esta impossibilidade de trabalhar, pela ocorrência deste risco social coberto pela Previdência, ela não tem, muitas vezes, nem os 15 anos. Muitas vezes tem menos tempo de contribuição, menos do que 20, 15 anos. Então, a grande maioria das pessoas que se aposentam e que vem se aposentando desde 2019 tem a sua renda fixada em 60% dessa média, a média de todas as suas contribuições desde 1994, de julho de 1994 até o momento da aposentadoria. Isso fez com que as rendas de aposentadoria por invalidez sofressem uma queda brutal. Além dessa queda brutal na renda, observa-se uma outra situação muito estranha, que é aquele sujeito que tem uma incapacidade temporária, ou seja, que vai perceber o auxílio temporário, né, o auxílio incapacidade temporário, o antigo auxílio doença. Ele vai receber 91% dessa média, mas aquele que está impossibilitado de forma permanente ou de forma duradoura, né, de longa duração, ou seja, aquele que vai se aposentar por invalidez, ele vai receber só 60% na sua grande maioria. Então, é uma incoerência muito grande a aplicação dessa regra. Então, com base nessa discussão,
é que na TRU do Tribunal da Quarta Região, a TRU do TRF4 do Sul, né, restou vencida essa tese e foi declarada a inconstitucionalidade das aposentadorias, do cálculo das aposentadorias por invalidez que foram feitos, né, esses cálculos que foram, então, as pessoas que se aposentaram após a emenda constitucional de 2019, e diante do reconhecimento da inconstitucionalidade no âmbito do Tribunal da Quarta Região, o INSS argumentou que havia uma divergência jurisprudencial em todo o país, e então o tema foi afetado, o tema está então sendo discutido em Brasília, na turma nacional de uniformização. O tema é o tema 318 da TNU, já foi afetado, mas ainda não há previsão para julgamento desse tema, né, na TNU, mas isso será discutido no plenário e será, então, validado para todo o país. Enquanto isso, nos demais tribunais, todas as pessoas, elas têm, claro, questionado isso na justiça, né? O que a gente tem vivenciado, o que a gente tem presenciado, são situações em que boa parte das pessoas que estavam em auxílio-doença por um longo período, auxílio-doença este concedido antes de 2019, às vezes já há 2, 3, 4 anos, como nós temos um exemplo de um benefício concedido desde novembro de 2015, que vinha em andamento, e quando chegou ainda depois da aprovação da emenda constitucional, esse segurado ele é chamado para uma avaliação pericial. Nessa avaliação pericial, em vez de manter este auxílio-doença que vem sendo pago, que já vinha sendo pago há mais de 3 anos, ele então passa a transformar este benefício numa aposentadoria por invalidez, mas ele fixa o INSS duradouro, né? O fato gerador, então, da aposentadoria por invalidez posterior à emenda constitucional. Isso faz com que a renda seja calculada de acordo com a nova fórmula, fazendo com que o cidadão tenha cerca de 40% de perda da sua renda, né? Da renda que lhe seria devida. Observe que, nesses casos, é interessante notar que o tempo em benefício de auxílio, ele não vai contar para efeitos de aumentar o tempo de contribuição, de aumentar possivelmente esse percentual. Por quê? Porque para que haja a contagem do tempo de contribuição, do tempo em auxílio como tempo de contribuição, seria necessário uma única contribuição após o recebimento desse auxílio. Se o INSS transforma automaticamente esse benefício, convocando, através do pente fino, aqueles segurados que estão num período há mais de 4, 5, 6 anos, muitas vezes, ele simplesmente perde esse tempo para que seja, então, computado lá naquele percentual que eu falei no início, 100%, mas o cidadão e que tenha de anuras direito a 62% dessa média. Se for um homem que tenha 21 anos de contribuição, ele teria direito a 62% dessa média, porque aquilo que passe de 15 anos e aquilo que passe de 20 anos para mulheres e homens, respectivamente, será acrescido de 2%, né? No cômputo final desse coeficiente a ser aplicado nessa média. Então, o INSS tem um longo período, né, para ser feita, então, essa revisão. Em sua grande maioria, tem transformado esses auxílios em aposentadorias por invalidez, o que resulta na redução do valor, uma redução brusca na sua grande maioria das vezes. Portanto, é muito importante que a gente acompanhe o tema 318 na TNU e também, claro, sempre reforça, né, a nossa luta do segurado quando você tem
o tribunal da região sendo inconstitucionalidade desta emenda constitucional de 2019. Então, vamos continuar acompanhando de perto este tema 318, né, e todas as manifestações e todas as decisões nos 6 tribunais, né? Agora nós temos já o tribunal da 6ª região, que é ali de Minas Gerais, a região de Minas Gerais, no seu novo tribunal. Então, hoje tivemos aí mais uma vitória dos segurados, com reconhecimento da inconstitucionalidade da regra de cálculo dos benefícios de aposentadoria por invalidez no âmbito do Tribunal da 3ª Região. E continuaremos acompanhando todo o desenrolar deste tema 318 na TNU. Até a próxima semana, pessoal.